Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta viagem às profundezas da alma humana, guiados pelos titãs da Grécia Antiga. Hoje não vamos falar de história, mas sim de um espelho. Um espelho de 2 milênios de idade em que, eu garanto, vocês se verão refletidos de uma forma que não esperam de todo. Quero que vocês se façam uma pergunta muito simples, mas fundamental. Diante de uma crise, de um insulto, de um desafio que muda tudo, o que domina em vocês? É a fúria vulcânica que exige ação imediata e sem concessões? Ou é a astúcia paciente, a mente que calcula, espera e manipula o tabuleiro a seu favor? Esta escolha, esta dualidade não é nova? De fato, é o motor oculto das duas obras mais importantes da civilização ocidental. Hoje revelamos o código secreto por trás de Aquiles e Odisseu e como o seu lendário confronto define quem somos, mesmo no século XXI. Antes de começar, queria contar a vocês algo sobre as imagens que vêm, pois para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens. Assim, pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando a vocês. Não serão sempre uma representação exata ou literal, mas sim um acompanhamento visual para que vocês deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que vocês o desfrutem. Primeiro conheçamos o Homem da Fúria, Aquiles. Não pensem nele apenas como um guerreiro invencível. Pensem nele como a encarnação da emoção pura, do impulso sem filtro. É o arquétipo do gênio que vive no presente absoluto, onde cada segundo é uma eternidade de sentimento. Quando o rei Agamenon lhe rouba o seu despojo de guerra, a sua concubina Briseida, Aquiles não faz um cálculo político. Não negocia. O seu orgulho, a sua honra, a sua timé, como diziam os gregos, foi ferido de morte. A sua reação é retirar-se da guerra, mesmo sabendo que sem ele, os seus companheiros morrerão aos milhares. Isto é crucial para entendê-lo. A sua fúria não é uma simples zanga, é uma declaração existencial. Prefere ver o seu próprio exército arder antes de ceder um ápice do que ele considera o seu valor. É uma integridade tão pura que se torna destrutiva. É o poder do não absoluto levado às suas últimas consequências. Os estudiosos da literatura clássica, como os da Universidade de Cambridge, apontam que a Ilíada não começa com a guerra, mas sim com a cólera de Aquiles. O verdadeiro tema é como a emoção de um só homem pode mudar o destino das nações. É uma lição sobre o poder e o perigo dos sentimentos descontrolados. Pensem nisso em termos modernos. É o artista que quebra a sua obra-prima por uma crítica? É o empreendedor que liquida a sua empresa por um desacordo com um sócio? Essa parte de nós que ferida prefere a aniquilação à humilhação. Uma força aterrorizante, mas às vezes necessária para defender a nossa essência. A escolha de Aquiles, oferecida pela sua mãe, a deusa Tétis, era clara. Podia viver uma vida longa, feliz e anônima no seu lar, ou podia ir a Troia, alcançar uma glória imortal e morrer jovem. Ele escolhe a glória, escolhe a intensidade sobre a duração. Escolhe ser uma supernova em vez de uma estrela distante. Este desejo de transcendência, de que o seu nome ressoe pela eternidade, é o motor de Aquiles. A sua fúria é a guardiã desse legado. Cada ofensa é um ataque direto à sua imortalidade. Por isso a sua reação é tão desproporcionada, porque não está a defender um prêmio, está a defender o seu lugar na história. Agora bem, no outro canto do ringue intelectual, temos um homem completamente diferente. Odisseu, o protagonista da Odisseia. Se Aquiles é a força bruta de um leão, Odisseu é a astúcia paciente de uma aranha tecendo a sua teia. O seu campo de batalha não é a planície de Troia, mas sim a mente dos seus inimigos. A palavra que define Odisseu é metis, um termo grego que significa uma mistura de sabedoria, astúcia e engano. É a inteligência prática, a capacidade de se adaptar, de mentir, de se transformar para sobreviver. Odisseu é o mestre do disfarce, o homem das mil faces, o que sempre tem um plano. Lembremos o cavalo de Troia. Enquanto Aquiles e os demais heróis lutavam com a força durante 10 anos sem sucesso, foi a mente de Odisseu que derrubou as muralhas. Não com uma lança, mas com uma ideia. Uma ideia baseada no engano, em explorar a psicologia do inimigo, por estratégia. A sua viagem de regresso a casa, a Odisseia, é uma série de provas onde a força não serve para nada. Contra o Ciclope Polifemo não pode vencer pela força. Assim, usa a sua mente. Diz para ele que o seu nome é Ninguém. Quando o Cega e o Ciclope grita por ajuda, diz "Ninguém me feriu" e os outros Ciclopes o ignoram. É brilhante. Odisseu suporta humilhações que Aquiles jamais teria tolerado. Ele se disfarça de mendigo para entrar no seu próprio palácio, aguenta os insultos dos pretendentes que assediam a sua esposa. Por quê? Porque o seu objetivo é maior que o seu orgulho. A sua meta é recuperar o seu lar, a sua família, o seu reino. E para isso, qualquer meio é válido. Ao contrário de Aquiles, que vive no presente explosivo, Odisseu vive no futuro.
Cada ação é um passo num longo jogo de xadrez. Suporta a dor do presente pela recompensa do amanhã? É o arquétipo do estratega, do político, do sobrevivente que entende que para vencer a guerra, às vezes é preciso perder uma batalha. Estudos em psicologia da liderança, como os que frequentemente se publicam em revistas como a Harvard Business Review, analisam estes arquétipos. O líder Aquiles inspira com a sua paixão e carisma, mas pode ser volátil. O líder Odisseu é menos glamouroso, mas a sua visão a longo prazo e a sua resiliência costumam construir impérios mais duradouros. Assim temos dois heróis, dois modelos de masculinidade e de sucesso. A fúria contra a astúcia, a paixão contra a razão, o coração contra o cérebro. A Ilíada e a Odisseia, mais do que simples poemas, são o manual de instruções desta dualidade fundamental que todos nós carregamos dentro. Mas aqui é onde a história se torna interessante. Porque a leitura tradicional a que nos ensinaram na escola é uma simplificação. Nos apresentam ambos como modelos a seguir, como heróis sem matizes. E isso, meus amigos, é uma perigosa mentira. Vamos fazer uma releitura crítica. Vamos começar de novo com Aquiles. A sua fúria é realmente um ato de honra? Ou é a birra de uma criança prodígio narcisista que não suporta que lhe tirem o seu brinquedo? A sua decisão de se retirar causa a morte de milhares dos seus amigos, incluindo o seu amado Patroclo. O seu honor pessoal custa um mar de sangue. Quando finalmente volta à batalha, não é pelo seu exército nem pela causa grega? Volta por vingança pessoal após a morte de Patroclo? O seu regresso é uma explosão de violência tão selvagem que massacra tantos troianos que o rio Escamandro se afoga em sangue e se rebela contra ele. Não é heroísmo, é um massacre. Filósofas contemporâneas como Simone Weil, no seu ensaio A Ilíada ou o Poema da Força, argumenta que o verdadeiro protagonista do poema não é Aquiles, mas sim a própria força. A força que converte os homens em coisas, em cadáveres. Aquiles não é um herói da força, é a sua primeira e maior vítima. A sua fúria o desumaniza, converte-o numa máquina de matar. Alvejar o cadáver de Heitor, arrastando-o à volta de Troia, não é um ato de um herói, é um crime de guerra. A Ilíada nos mostra que a emoção sem controle, mesmo em nome da honra, nos converte em monstros. O arquétipo de Aquiles no mundo moderno pode ser visto como a masculinidade tóxica na sua forma mais pura. A incapacidade de processar a dor emocional sem recorrer à violência, a ideia de que a vulnerabilidade é uma fraqueza e a agressão é a única resposta à ofensa, é uma gaiola de ouro. Agora examinemos o astuto Odisseu com a mesma lupa crítica. Nós o celebramos como o grande estratega. Mas o que é a astúcia sem uma âncora moral? É simplesmente manipulação. Odisseu é um mentiroso patológico. Mente aos seus inimigos, aos seus anfitriões, à sua esposa, ao seu pai. A sua identidade é fluida, adaptada para o engano. Pensemos na sua tripulação. Todos e cada um deles morrem na viagem de regresso. Quantas dessas mortes foram causadas pelas decisões arriscadas e egoístas de Odisseu? Ele sobrevive sim, mas a um custo terrível para quem o seguiu. É o CEO que salva da empresa, mas despede toda a equipe. O seu regresso a Ítaca não é um final feliz e pacífico. É uma carnificina. Massacra todos os pretendentes, mais de 100 homens que estavam desarmados e a comer no seu salão. Depois enforca as 12 servas que se tinham deitado com eles. Não há julgamento, não há piedade. Apenas uma violência fria e calculada. Visto de uma perspectiva moderna, Odisseu poderia ser o arquétipo do psicopata funcional. Encantador, inteligente, capaz de imitar emoções, mas carente de verdadeira empatia. Alguém que vê as pessoas como peças no seu tabuleiro pessoal, ferramentas para serem utilizadas e descartadas no seu caminho para o sucesso. Então, o que temos? Um herói da fúria que se converte num monstro destrutivo, e um herói da inteligência que se converte num manipulador impiedoso. A tradição nos vendeu 2 ídolos, mas uma análise mais profunda revela 2 caminhos para a desumanização. O panorama é mais sombrio do que parece. É aqui que reside a verdadeira genialidade destes poemas. Não estão nos dando heróis para imitar. Estão nos apresentando um dilema. Estão nos mostrando os extremos perigosos de 2 das forças mais potentes que nos definem. A paixão e a razão, quando se desequilibram, são igualmente destrutivas. A cultura grega, especialmente a filosofia que veio depois com Platão e Aristóteles, estava obcecada com o conceito da média dourada, o caminho do meio. Evitar os extremos. Estes poemas podem ser lidos como o grande argumento a favor desse equilíbrio. São contos com moral a uma escala épica. Precisamos da paixão de Aquiles. Sem ela não há arte, não há amor, não há valentia para defender o que é justo. É o motor que nos impulsiona a buscar a grandeza e a não nos conformarmos com a mediocridade. Uma vida sem uma pitada da fúria de Aquiles é uma vida vivida em tons de cinza.
Mas essa paixão precisa ser guiada, canalizada, e para isso precisamos da inteligência de Odisseu. A capacidade de dar um passo atrás, de analisar a situação, de planejar a longo prazo e de controlar os nossos impulsos para alcançar um bem maior. Sem a astúcia de Odisseu, a paixão de Aquiles se queima e se consome. O verdadeiro herói, talvez, não é nem Aquiles nem Odisseu. O verdadeiro herói seria um híbrido. Alguém com o coração de leão de Aquiles, mas com a mente de raposa de Odisseu. Alguém que sente a fúria diante da injustiça, mas usa a razão para combatê-la da forma mais eficaz possível. Este conflito interno é a luta da civilização em si. Como equilibramos os direitos e paixões do indivíduo, representados por Aquiles, com as necessidades e a estabilidade da comunidade que Odisseu, como rei, procura restaurar? É o debate eterno entre a liberdade pessoal e a ordem social. Pensemos nos grandes movimentos sociais. Frequentemente começam com a fúria de Aquiles com um não redondo a uma injustiça, mas, para ter sucesso, precisam da estratégia de Odisseu, da organização, do planejamento e, às vezes, dos compromissos difíceis. Fúria sem astúcia é um distúrbio. Astúcia sem fúria é conformismo. Mesmo nas nossas vidas diárias, esta batalha se trava constantemente. O impulso de responder a um e-mail de trabalho ofensivo com a fúria de Aquiles. Ou a decisão de respirar, pensar como Odisseu e redigir uma resposta estratégica que alcance o nosso objetivo sem queimar pontes. É uma escolha que fazemos 10 vezes ao dia. A neurociência moderna nos dá um mapa para esta luta. Daniel Kahneman, psicólogo e economista, fala do sistema 1 e do sistema 2 do cérebro. O sistema 1 é rápido, intuitivo e emocional? É o nosso Aquiles interior. O sistema 2 é lento, deliberativo, lógico. É o nosso Odisseu. A chave da maturidade é saber quando usar cada um. O problema é que o mundo moderno, com as suas redes sociais e o seu ciclo de notícias de 24 horas, está desenhado para ativar constantemente o nosso Aquiles. A indignação, o rage bait, a gratificação instantânea, tudo nos empurra a reagir sem pensar, a viver na fúria perpétua do momento. Cultivar o nosso Odisseu interior, a paciência, o pensamento a longo prazo, a calma estratégica, é mais difícil do que nunca. Requer um esforço consciente. Requer apagar o ruído, ler livros, refletir. Requer escolher ser o estratega quando tudo à nossa volta nos grita para sermos o guerreiro furioso. O fascinante é que os próprios gregos já entendiam esta tensão, não apenas na literatura. A sua mitologia está cheia disso. Tem Ares, o deus da guerra brutal e caótica, que é a fúria de Aquiles divinizada. E tem Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia na guerra, a mentora divina de Odisseu. Não é por acaso que os gregos, especialmente os atenienses, reverenciavam Atena acima de Ares. Compreenderam que a força bruta sem sabedoria leva à ruína, enquanto a sabedoria pode guiar a força para alcançar a vitória e construir uma civilização. É uma escolha cultural fundamental. Assim, os poemas homéricos não são apenas o início da literatura ocidental. São o diagnóstico fundacional da condição humana. Nos dizem, dentro de você há um deus da guerra e uma deusa da sabedoria. A sua vida será o resultado de a quem você alimenta mais, a quem você ouve nos momentos decisivos. Da próxima vez que vocês sentirem essa onda de ira, a fúria de Aquiles, reconheçam-na. Deem a ela o seu nome, entendam o seu poder e o seu perigo. É uma parte de vocês, uma ferramenta poderosa, mas não deixem que tome o leme. É o fogo da forja, não a mão do ferreiro que lhe dá forma. E da próxima vez que vocês se encontrarem calculando, planejando, talvez até sendo um pouco manipuladores, perguntem ao seu Odisseu interior se o fim realmente justifica os meios. Perguntem a ele pela tripulação, por aqueles que podem ser feridos na sua longa viagem rumo à sua Ítaca pessoal. A beleza imortal da épica grega é que não dá respostas fáceis. Não diz seja Odisseu ou seja Aquiles. Nos apresenta os casos com toda a sua glória e toda a sua miséria e nos deixa a nós, os leitores, a tarefa de navegar entre esses dois polos, de encontrar o nosso próprio equilíbrio. Numa era de polarização extrema, onde nos vemos forçados a escolher um lado, a ser de uma equipe ou da outra, a mensagem dos gregos é mais relevante do que nunca. A sabedoria não está nos extremos. Está na tensão, na síntese, na capacidade de ser um guerreiro apaixonado e um estratega paciente ao mesmo tempo. No final, a viagem do herói não é para Troia ou para Ítaca. A verdadeira viagem é para dentro. É a odisseia pessoal de integrar o nosso Aquiles e o nosso Odisseu. De aprender a nos zangar pelas coisas que importam e a ser astutos para as mudar de verdade, sem nos destruirmos a nós nem ao mundo no processo. A ira de Aquiles é uma reação. É um evento externo que provoca uma resposta interna. É passivo na sua raiz, é ser vítima das suas próprias emoções. Elas controlam você.
Ele não escolhe a sua fúria, simplesmente a sofre e a desata sobre o mundo que o rodeia sem medir as consequências. Em contraste, a astúcia de Odisseu é proativa. É a capacidade de observar o mundo não como uma série de afrontas pessoais, mas como um sistema de variáveis que podem ser manipuladas. Ele não é controlado pela situação, ele procura controlar a situação. É o passo da reação à ação deliberada. Esta mudança de perspectiva é fundamental. Aquiles vê o mundo através da lente do seu próprio honor ferido. Tudo o que acontece é sobre ele. Odisseu, em contrapartida, tira a si mesmo da equação. Torna-se ninguém. Ao fazê-lo, pode ver o problema com uma clareza objetiva que Aquiles nunca poderia alcançar. Pensemos no episódio com as sereias. Aquiles provavelmente teria se lançado ao mar para lutar contra elas, morrendo na tentativa. Odisseu, em contrapartida, reconhece a fraqueza humana, sabe que não pode resistir. Assim, concebe um plano, uma tecnologia, tapa os ouvidos da sua tripulação e manda-se amarrar ao mastro. Isto é uma lição incrível. Odisseu não confia na sua força de vontade. Confia no seu sistema. Entende os seus próprios limites e os planeja. É o reconhecimento da própria falibilidade como o maior ato de inteligência. É saber que a melhor maneira de vencer uma tentação é não lutar contra ela, mas evitá-la estrategicamente. Aquiles é a fantasia do poder ilimitado. A ideia de que se você for suficientemente forte, pode dobrar o mundo à sua vontade. Odisseu é a realidade do poder limitado, a aceitação de que o mundo é maior do que você e que a única forma de navegá-lo é com inteligência, humildade e, às vezes, atando-se ao mastro. Vejamos a relação de ambos com os deuses. Os deuses intervêm constantemente para salvar Aquiles na batalha para potenciar a sua força. Ele é um instrumento do poder divino. Odisseu, em contrapartida, muitas vezes tem os deuses contra si, como Poseidon, e ainda assim com o seu engenho sobrevive, inclusive desafia o destino. Isto marca uma evolução no pensamento humano. A Ilíada representa um mundo onde os homens são peões de forças divinas e emocionais que não controlam. A Odisseia representa o nascimento do indivíduo moderno, o homem que, através da sua razão, pode forjar o seu próprio caminho apesar dos deuses e do destino. No entanto, esta autonomia tem um preço: a solidão. Aquiles, apesar da sua ira, está rodeado de pessoas que o amam, como Patroclo. É parte de uma comunidade. Odisseu, no final da sua viagem, está completamente sozinho. A sua inteligência e desconfiança o isolaram. É o trágico custo da astúcia. A comunidade de Aquiles, a sua banda de guerreiros, os Mirmidões, lutam com uma lealdade feroz nascida da emoção partilhada. A tripulação de Odisseu, em contrapartida, o segue por necessidade ou pela promessa de um despojo. A sua liderança é transacional, não emocional. Por isso, no final, não fica ninguém ao seu lado. Esta é a crítica final à razão sem coração. Pode levar você para casa, pode ajudar você a recuperar o seu reino, mas pode ser que quando você chegar, não haja ninguém com quem compartilhar a vitória. A viagem de Odisseu é um triunfo da estratégia, mas também uma tragédia da conexão humana perdida. E a crítica final à paixão sem razão é a Ilíada em si. A guerra termina não pela fúria de Aquiles, que só traz mais morte, mas sim pela astúcia de Odisseu. A paixão pode vencer batalhas, mas é a inteligência que em última instância vence a guerra. Um fato que frequentemente esquecemos. Então, como aplicamos este código antigo à nossa vida? Não se trata de escolher, trata-se de diagnosticar. Numa dada situação, pergunte-se: estou agindo no meu modo Aquiles ou no meu modo Odisseu? Simplesmente nomear a força que o impulsiona pode dar a você o controle sobre ela. Quando você sentir que a indignação o consome numa discussão online, pare e diga: este é o meu Aquiles. E depois pergunte-se: o que faria o meu Odisseu agora? Talvez a resposta não seja responder, mas sim silenciar a conversa e usar essa energia em algo mais produtivo. É um ato de autogoverno. Quando você estiver planejando um projeto a longo prazo e se sentir tentado a tomar atalhos pouco éticos, pare e diga: este é o meu Odisseu. E depois pergunte-se: o que diria o meu Aquiles sobre a honra desta decisão? Estou sacrificando a minha integridade por um objetivo? É a sua bússola moral interna. Os gregos não nos deram um mapa com um destino marcado? Nos deram uma bússola com 2 polos magnéticos. A nossa tarefa não é chegar a um dos polos, mas sim usar a tensão entre ambos para navegar a nossa própria e única viagem. A sabedoria está em manter a agulha da bússola em constante e dinâmico equilíbrio? A Ilíada é o poema da juventude, das grandes paixões, do tudo ou nada. É o impulso da adolescência e da primeira maturidade. A Odisseia é o poema da idade adulta, da resiliência, dos compromissos, da longa e esgotante viagem de volta a si mesmo após as batalhas da vida.
Talvez todos nós comecemos por ser Aquiles na juventude das nossas vidas, acreditando que a intensidade dos nossos sentimentos é a medida da verdade. Mas a vida com os seus golpes e os seus ciclopes e as suas tempestades nos obriga a nos tornarmos Odisseu para podermos sobreviver e, com sorte, chegar a casa. O objetivo final não é permanecer como Odisseu, o sobrevivente cínico e solitário. Talvez o objetivo seja usar a sabedoria de Odisseu para poder, no final da vida, recuperar a capacidade de sentir com a pureza de Aquiles, mas sem a sua toxicidade. Uma paixão informada pela sabedoria. Um coração sábio. Esta interpretação não é apenas um exercício intelectual, é uma ferramenta terapêutica. Reconhecer se estamos presos num roteiro de Aquiles, reagindo com ira a tudo, ou num roteiro de Odisseu, sobreanalisando e manipulando tudo, pode ser o primeiro passo para nos libertarmos de padrões destrutivos. A literatura, na sua máxima expressão, não é entretenimento, é tecnologia da alma. Estes poemas são programas, são códigos que, uma vez instalados na nossa mente, nos permitem nos entender e navegar o mundo com maior profundidade e eficácia. São um legado de 2.500 anos. Pensemos na educação. Frequentemente ensinamos essas histórias como relatos de aventuras, ignorando a profunda psicologia que contém. Imaginem se ensinássemos os jovens a identificar Aquiles e Odisseu em si mesmos, dando-lhes uma linguagem para entender os seus próprios impulsos contraditórios. Este conhecimento nos dá poder. O poder de não sermos escravos da nossa primeira reação. O poder de entender que a estratégia não é frieza, mas sim uma forma de amor a longo prazo. E que a honra não está na vingança, mas sim no autocontrole e na proteção da comunidade. Da próxima vez que vocês lerem uma notícia, virem um filme ou analisarem um líder político, usem este filtro. Esta pessoa ela está operando como um Aquiles ou como um Odisseu? As ações dela nascem de uma ferida narcisista ou de um cálculo estratégico a longo prazo? Vocês verão estes dois arquétipos em toda a parte. Porque, no final, a Ilíada e a Odisseia não são sobre gregos e troianos. Não são sobre deuses e monstros. São sobre nós. Sobre o campo de batalha e o labirinto que cada um de nós carrega dentro. São o poema da nossa própria guerra interior e da nossa própria e longa viagem à casa. A fúria e a astúcia não são boas ou más em si mesmas. São ferramentas. São energias. Como o fogo podem aquecer um lar ou incendiar uma cidade. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro heroísmo, reside no uso que lhes damos. Na consciência com que escolhemos que voz amplificar em cada momento. Aquiles nos ensina que uma vida sem paixão não vale a pena ser vivida, mas que a paixão sem controle conduz ao nada. Odisseu nos ensina que a inteligência é a chave para a sobrevivência, mas que uma sobrevivência sem conexão humana pode ser uma vitória vazia. São duas advertências, duas lições. O grande segredo, o clímax desta revelação é que a pergunta "você é Aquiles ou você é Odisseu?" está mal formulada. Não é uma escolha, é um espectro. Todos nós somos uma mistura de ambos e o nosso lugar nesse espectro muda a cada dia, com cada decisão que tomamos. A verdadeira maestria da vida, segundo o código oculto dos gregos, não é escolher um arquétipo, mas sim aprender a dançar entre os dois. Saber quando desatar a fúria justa e quando tecer a teia paciente. Quando gritar a sua verdade ao mundo e quando se disfarçar de mendigo para observar e esperar o momento oportuno. O legado imortal da épica grega não é um conjunto de histórias de aventuras, mas sim um profundo manual de psicologia. Um mapa para a alma que continua a ser tão preciso hoje como foi há milhares de anos. Nos lembra que os nossos problemas mais modernos são, na realidade, os problemas mais antigos. Assim, da próxima vez que você se defrontar com um desafio, recorde os dois titãs. Invoque a força e a paixão de Aquiles, mas canalize-a com a paciência e a estratégia de Odisseu. Porque na união desses dois poderes opostos, não só se encontra a vitória, mas também a sabedoria. Este equilíbrio dinâmico é o que os filósofos posteriores chamariam de virtude. Não é a ausência de paixão, mas sim a paixão ordenada pela razão. Não é a ausência de estratégia, mas sim a estratégia guiada por um propósito honroso. É o caminho do herói completo, do ser humano integrado. Os poemas homéricos são imortais, não porque os seus heróis sejam perfeitos, mas precisamente porque são imperfeitos. As suas falhas são tão monumentais como os seus triunfos. E nessas imperfeições, nessas tragédias, nos vemos refletidos a nós mesmos e aprendemos as lições mais profundas. Aquiles teve de perder Patroclo para que a sua fúria se transformasse, ainda que brevemente, em algo mais. Odisseu teve de perder toda a sua tripulação para aprender o preço da sua própria astúcia. O crescimento, nos dizem os gregos, frequentemente vem envolvido na linguagem da perda e da dor.
No final, a fúria de Aquiles é a energia crua da vida, o seu poder explosivo e criador. A astúcia de Odisseu é a consciência, a inteligência que dá forma e direção a essa energia. Precisamos de ambas. A energia sem consciência é um câncer. A consciência sem energia é paralisia. O poder imortal da época grega reside nesta simples e profunda verdade. Nos apresentaram o código-fonte da nossa própria humanidade, os dois sistemas operacionais que correm na nossa mente. O guerreiro e o estratega. O amante e o sobrevivente. O Deus e o homem. E nos deixaram com a tarefa mais nobre de todas, a tarefa de uma vida. Aprender a ser o diretor dessa orquestra interna, saber quando aumentar o volume dos violinos da paixão e quando dar a entrada aos calculados ventos da estratégia para criar a sinfonia de uma vida bem vivida. Assim, a pergunta não é quem você é, mas sim quem você escolhe ser neste preciso momento. O que essa situação demanda? A honestidade brutal de um guerreiro ou a paciência diplomática de um rei? A resposta correta muda a cada dia. E a sabedoria é a capacidade de fazer a pergunta. Em resumo, a fúria e a astúcia, Aquiles e Odisseu, não são apenas personagens de um livro. São duas forças fundamentais que habitam no nosso interior. Compreender as suas luzes e as suas sombras é nos compreendermos a nós mesmos. São o código secreto que, uma vez decifrado, nos dá as chaves do nosso próprio potencial. Muito obrigado por me acompanhar nesta análise profunda. Espero que tenha oferecido a vocês uma nova perspectiva sobre estas histórias eternas e, o que é mais importante, sobre vocês mesmos. Foi uma verdadeira honra explorar estas ideias com uma comunidade tão curiosa e inteligente. Agora é a vez de vocês. Neste momento da vida de vocês, que voz ressoa mais forte no interior de vocês, a de Aquiles ou a de Odisseu? Compartilhem a reflexão de vocês nos comentários. E se vocês desfrutam deste tipo de conteúdo que combina literatura e autoconhecimento, inscrevam-se e ativem o sino para não perderem a nossa próxima viagem.